Gonçalo admite para Matias que está nervoso. Ele comenta que o pai já não precisa se arrumar. Eles saem. Regina lamenta a ausência de Carla. Inês comenta que a falecida sempre vai abençoar a viúva. Regina crê que decepcionou Carla. Inês a desmente. Ela assegura para Regina que Carla acabaria aceitando Gonçalo. Inês comenta que vê Regina como uma irmã ela. Se oferece para abençoar Regina. Elas seguem comovidas. Renata encontra as damas desoladas. Ela admira a amizade delas. Renata comenta que Regina não pode chorar. Todos chegam na igreja. Renata e Jerônimo comentam que os casamentos viraram moda na família. Adriana e Matias pensam na data da cerimônia. Regina aparece. Ela desce do carro. Todos comentam que Regina está esplêndida. Gonçalo recebe a noiva na porta da igreja. Eles tiram uma foto. Selena encontra César. Ele quase não a reconhece. César diz que Selena deve ir ao casamento de Gonçalo. Ela revela para ele que já não é amiga de Roberta. Selena nota que César está aéreo. Ela comenta que sempre foi usada por Roberta. César passa mal. Selena percebe César cair duro no chão. Ele é socorrido. Regina e Gonçalo se reencontram no altar. Todos seguem orgulhosos. Roberta borceja, Inês rir para Isidro. O padre inicia a cerimônia. Regina e Gonçalo se encaram. Roberta deseja sair da igreja. Os casais seguem coladinhos. Renata e Jerônimo levam as alianças. Os noivos trocam os anéis. Gonçalo promete a Regina que vai cuidar dela. Ele também jura respeitar. Adriana e Matias reagem chorosos. Regina também faz um juramento para Gonçalo. Todos seguram as lágrimas. Roberta olha para o relógio. Constanza e Honório participam do ritual das moedas. Renata segue agarradinha com Jerônimo. Roberta e Matias agradam os noivos. Regina recebe a hóstia. Gonçalo também. Regina e Gonçalo unem as mãos. As freiras aparecem. Entre elas Josefina disfarçada. Ela canta. Gonçalo acha a voz familiar. Ninguém desconfia de Josefina. Renata elogia a cantora. Gonçalo continua com uma pulga atrás da orelha. Josefina não desafina. Ela se inspira em uma atriz e cantora conhecida. Augusto comenta que Marina o decepcionou. Ele a chama de covarde. Marina diz para Augusto que jamais faria algo de errado para separar os pombinhos. Augusto volta a propor uma aliança para a médica. Marina recusa a proposta de Augusto. Ele comenta que não vai se dar por vencido. Marina informa para Augusto que sabe perder. Ela o chama de incoerente. Marina sugere que Augusto deixe Renata em paz. Ele segue inflexível. Augusto comenta que Marina pode procurá-lo, caso mude de ideia. O padre pede para Deus abençoar os noivos. Ele encerra a cerimônia. Os noivos concluem o casamento. Gonçalo dá um beijão na esposa. Os aplausos seguem altos. Josefina os observa. A madre elogia a voz da Josefina. Ela decide colocar o plano em ação. Ela sai sem ser vista. Regina e Gonçalo unem as testas. Eles saem da igreja. O clima de felicidade segue reinando. Gonçalo não para de beijar Regina. Josefina grita. Ela comenta que os recém-casados jamais serão felizes. Josefina se prepara para cometer uma loucura. Todos se assustam. Josefina dispara. Ela atinge Regina. Josefina segue louca. Ela dispara contra Gonçalo.
Roberta se aflige. Josefina dispara em Regina novamente. Todos ficam fora de si. Josefina comete o massacre. Há uma grande gritaria. Os convidados gritam por uma ambulância. Josefina atira para o alto. Ela tenta fugir. Jerônimo e Honório correm dispostos a alcançá-la. Renata pensa no pior. Roberta se preocupa com Gonzalo. Matias desaba. Josefina ameaça o taxista. Ele acelera. Honório e Jerônimo entram no carro. Renata diz que Gonçalo não pode morrer. Ela apressa Adriana. Isidro e Inês pensam que Regina morreu. Todos seguem cercando Gonçalo. Josefina exige que o taxista pegue um atalho. Honório segue na cola de Josefina. O taxista tenta acelerar. Honório continua disposto a pôr um fim nas maldades de Josefina. Ela percebe que pode ser pega. O taxista quase bate. Josefina tenta fugir a pé. Ela dispara. Jerônimo se esquiva. Ela alcança Josefina. Uma viatura se aproxima. Jerônimo comenta que chegou a hora de Josefina pagar por todos os crimes, incluindo o assassinato de Rafael. Honório relembra que ela quis eliminar Constanza. Josefina é presa. Jerônimo e Honório ficam aliviados. César chega no hospital. Selena conta para o médico que César desmaiou do nada. Gonçalo e Regina são colocados nas ambulâncias. Inês pede para Renata acompanhar Regina. Renata diz que ninguém vai morrer. Constanza também pensa positivo. Matias diz que não vive sem Gonçalo. Ele comenta que o pai é o seu alicerce. Matias diz que quer dar muitas alegrias para Gonçalo. Ele relata que Josefina não pode vencer. Roberta sente remorso. Ela comenta que não sabia que Gonçalo ficaria machucado. Roberta diz que Gonçalo foi a sua figura paterna. Ela diz que Josefina passou dos limites. Roberta jura que ama Gonçalo. Renata exige um parecer do socorrista. Ela comenta que não pode perder Regina. Regina acorda. Ela fala para Renata que não entende o motivo de tanto ódio. Renata pede para ela não se alterar. Regina pergunta por Gonçalo. Renata inventa que ele está bem. Ela exige que Regina lute pela vida. Regina jura que não fará a grande viagem. Regina comenta que precisa de toda a família ao seu lado. Renata confessa que vê Regina como uma mãe. Regina admite que também a ama. Elas trocam declarações. Lázaro e Carina iniciam os preparativos para o casamento. Ele a promete que vai se encarregar de tudo. Lázaro fala para Carina que Marina pode realizar os exames pré-nupciais. Carina teme que Renata se incomode. Lázaro despreocupa Carina. Ele sugere que ela prepare o vestido de noiva. Lázaro se sente um sortudo por ter Carina. Ela comenta que ele é o melhor do mundo. Lázaro se acha feio. Carina o chama de lindo. Ela beija Lázaro. Regina vai para o centro cirúrgico. Renata não consegue entrar no quarto. Ela vê Gonçalo passando. Todos voltam a gritar. Roberta comenta que só Gonçalo a ama. Renata controla a irmã. Ela fala para Roberta que elas seguirão juntas. Renata também ampara Matias. O trio se abraça. Jerônimo liga para Renata. Ela descobre que Josefina foi presa. Jerônimo anuncia que Josefina terá o castigo que merece. Renata confessa que os recém-casados estão em estado grave. Matias se descontrola mais uma vez. Jerônimo decide ir para o hospital. Renata une os irmãos. Roberta continua aos prantos.
Todos temem perder Gonçalo. Matilde segue tentando se equilibrar, e Elvira comenta que a nora está belíssima. Ela diz que Matilde precisa aprender a ter bons modos. Elzira pede para Matilde andar com um livro na cabeça. Lázaro e Carlos veem tudo. Matilde não consegue equilibrar e derruba o livro. Carlos comenta que a noiva é paciente e determinada. Lázaro ri da irmã, dizendo que o conteúdo do livro jamais entraria na cabeça de Matilde. Adriana e Constanza encontram Selena no hospital. Ela descobre que Josefina cometeu um massacre. Selena revela para Adriana e Constanza que César chegou no hospital inconsciente. Que ele passou mal do nada na lanchonete. A jovem comenta que não soube responder os questionamentos do médico acerca da saúde dele. Adriana comenta que César estava desmaiando com frequência. Os médicos tentam salvar a vida de Gonçalo. Eles seguem na cirurgia. Os médicos comentam que o estado de Gonçalo é gravíssimo. A cirurgia demora. Regina também é operada. César acorda e vê Selena. Ele fala para ela que está melhor. César pergunta o que aconteceu. Selena comenta que ele passou mal e desmaiou. César não se lembra de nada. Selena tenta acalmá-lo. César sente enjoo. Selena sugere que César espere o diagnóstico, antes de se assustar antecipadamente. Adriana anuncia para todos que César também está no hospital. Renata comenta que uma desgraça nunca vem sozinha. Roberta anuncia que Matias está tentando ver Gonçalo. Josefina encontra o delegado. Ela se recusa a depor. Josefina exige a presença de um advogado. O delegado manda ela para a cela, pois a assassina tem o direito de manter silêncio, caso esteja desacompanhada. Josefina comenta que não pode ficar presa por muito tempo. Elvira relata que Matilde tem classe, mas comenta que ela precisa se soltar ainda mais. Elvira diz para a nora que todos respeitam as moças refinadas. Elvira segue tentando ensinar Matilde a se portar. Carlos presencia a cena. Ele interrompe Elvira. Matilde comunica para Carlos que está bem. Ele comenta que a noiva não precisa se sacrificar por regras bestas. Carlos comunica para Matilde que adora a essência dela. Elvira pede para o filho se retirar. Carlos chama a mãe de controladora. Elvira diz que precisa continuar com a sua missão. Constanza e Honório tentam apurar como Josefina sabia o local do casamento. Eles desconfiam de Roberta, mas ficam calados. Renata confessa para Jerônimo que sente vergonha da mãe. Ele diz que Josefina não voltará a atacar. Matias comenta que Josefina destruiu a sua família. Ele diz que está disposto a eliminá-la. Adriana comenta que Matias não é um assassino. Os médicos aparecem e anunciam que a bala não atingiu o órgão vital de Regina. Os preocupados descobrem que Regina vai se recuperar. Roberta não gosta da notícia. Os médicos anunciam que Gonçalo está muito mal. Ele sugere que se preparem para o pior. Todos ficam arrasados. Renata discute com o doutor. Ela comenta que ele é pago para salvar vidas e quase o agride. Jerônimo segura Renata. O doutor comenta que a bala segue alojada em Gonçalo. Ele diz que nada é definitivo. Jerônimo pensa em procurar outro médico. Todos falam que Gonçalo não pode partir. O médico avisa que o Gonçalo seguirá na terapia intensiva. Matias e os demais decidem esperar. Constanza não para de chorar. Renata diz para Jerônimo que não vai perder a fé. Matias tenta pensar positivo. Roberta pensa em voz alta. Ela comenta que Josefina não é confiável, pois a ocultou uma parte fundamental do plano. Roberta ressalta que Josefina falhou mais uma vez, pois Regina já não corre perigo. A enfermeira chama Renata e Roberta.
A profissional revela que Regina quer ver as moças. Renata pede para Roberta esconder a tristeza. O médico sugere que Selena o acompanhe. Ele diz para ela que precisa de alguém que assine a alta de César. Selena comenta que César teve desmaios frequentes. O médico diz que o resultado dos exames ainda não saiu. Lázaro visita Severino. Ele celebra a melhora do padre. Severino e Lázaro se sentam. O capataz informa ao padre que Carina o pediu em casamento. Lázaro diz para Severino que a lei dos homens vai aprovar a cerimônia. O padre comenta que o casamento não pode ser realizado na igreja. Lázaro pede a bênção de Severino. Ele diz para o padre que confia na misericórdia de Deus. Severino olha para o alto. Josefina descobre que a sua situação é complicada. Ela não fala nada. Josefina culpa Jerônimo por sua prisão. Ela lamenta por não ter atingido ele também. O defensor público fala para Josefina que tentará ajudá-la. Ele comenta que há várias denúncias graves contra ela. Josefina relembra os seus crimes. Ela revive toda a sua maldade. Josefina crê que se livrou dos recém-casados. Ela relembra como eliminou o Rafael. O advogado pergunta se Josefina está consciente. Ele comenta que ela será transferida para o presídio. Josefina pergunta pelo julgamento. Ela descobre que seguirá presa. O advogado admite que Josefina não será absolvida. A imprensa descobre o ocorrido. O delegado fala para o advogado que é um caso perdido. O defensor público comenta que Josefina pode estar louca. O delegado ressalta que Josefina nunca poderá sair da cadeia. Josefina é abordada pela imprensa. Ela segue em silêncio. Josefina vai para o camburão. Roberta e Renata encontram Regina. Regina comenta que segue atordoada. Ela diz que teve sorte. Regina pergunta por Gonçalo. As jovens não sabem o que falar. Renata e Roberta pedem para Regina manter a calma. Ela descobre que Gonçalo está em estado grave. Regina chora. Ela comenta que não quer perder o seu grande amor, pela segunda vez. Renata e Roberta asseguram para Regina que Gonçalo ainda está vivo. Regina comenta que enquanto há vida há esperança. Renata promete a Regina que ninguém voltará a prejudicá-la. Regina descobre que Josefina foi presa. Ela celebra. Regina se desculpa com Renata. Renata admite que todos estão felizes pela prisão de Josefina. Renata comenta que Josefina procurou o seu destino. Roberta segue ocultando a verdade. Ela diz que nunca voltará a ficar sozinha. Isidro entrega a chá para Inês. Ela comenta que quase perdeu Regina. Isidro e Inês ressaltam que a vida da viúva é repleta de sofrimento. O casal teme que a cadeia não detenha Josefina.